Mais uma vez, com muita alegria, passamos a palavra a Cristine Costa, que vai fazer o estudo dessa noite. Então, boa noite a todos. Agradecendo aí o convite, e a gente roga que Jesus esteja conosco sempre. Nós estávamos refletindo como o tema era a escolha, né, nossa, do que falar, e começamos imaginando um assunto, que depois virou um outro assunto, e depois foi virando um outro assunto. E aí a gente vai percebendo que, na realidade, o tema ou o assunto que a gente procura estudar sempre tem a ver com a nossa necessidade, da nossa alma, daquilo que nós estamos precisando refletir, e quem sabe outras pessoas possam aproveitar também dessa nossa necessidade de reflexão e de estudo. Então nós estávamos pensando a respeito, muito em função do que o companheiro estava falando no preparo. Nós, apesar do nosso conhecimento espírita, apesar de já estarmos caminhando com as nossas reflexões há muito tempo, algumas vezes nós ficamos mais tristes ou mais desanimados, ou sem aquela força, ou sem aquela coragem de prosseguir. E aí, às vezes, um vazio específico invade a nossa alma. Isso acontece com todas as pessoas. E ficamos perguntando e tentando responder a pergunta do porquê. Por que isso acontece conosco, apesar do conhecimento que a gente já tem, apesar das informações que nós temos, por que isso ainda, ou nesse momento ainda nos perturba, às vezes, a nossa caminhada, a nossa estrada. Então nós estávamos pensando a respeito disso. E aí nós nos lembramos de um livro que nós estamos fazendo estudo a respeito dele lá no Rita, às terças-feiras, que é o Mereça Ser Feliz, de Hermance de Foucault. E logo na introdução, o primeiro capítulo, é muito interessante até porque foi assim meio por acaso, mas o primeiro capítulo é intitulado A Palestra de Eurípides Barçanufo. Então, nesse momento aí a gente foi percebendo que era por aí que a gente tinha que caminhar, já que eu vim para o Eurípides Barçanufo, a palestra é dele, então está tudo certo. E aqui nesse primeiro capítulo, ele coloca o seguinte, foi uma palestra que ele proferiu na espiritualidade, a respeito de nós espíritas, das nossas dificuldades de sempre. E ele fala o seguinte: ele trabalha num hospital chamado Hospital Esperança, né, para quem ainda não ouviu falar, que é um hospital no mundo dos espíritos que acolhe nós espíritas que achamos que estávamos acertando tudo. Chegamos lá, olhamos para nós e vemos que não temos nenhuma luzinha, que a gente é absolutamente cinza. Então ele acolhe amorosamente a esses espíritos, a todos nós, e vai trabalhando todas aquelas questões que são necessárias ainda de serem refletidas e transformadas. Então ele coloca o seguinte: aqui no Hospital Esperança temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos co-idealistas na Terra a uma campanha pelo Espiritismo por dentro. Lamentavelmente, embora seja compreensível, o vazio existencial que toma conta do homem comum tem sufocado também as esperanças frágeis de muitos corações espíritas que se encontram à míngua de uma réstia de força. Então, nós achamos que esse parágrafo é muito importante para nós refletirmos, porque em alguns momentos, não estamos dizendo que nós constantemente estamos assim,
Mas como somos espíritos em construção, almas que estão se construindo e aprendendo e evoluindo e se transformando, em alguns momentos as nossas esperanças realmente ficam frágeis. Elas não têm aquela força que a gente gostaria que elas tivessem. E o nosso coração fica com uma forcinha muito pequena para resistir, para insistir, para persistir e para ultrapassar aquelas dificuldades ou aquela situação mais difícil. E aí mais adiante, ele coloca o seguinte: o que é felicidade? Que a felicidade, como a gente tem colocado ela muito para fora, nas questões de fora do nosso ser, e muitas vezes esse vazio existencial acontece em função desse foco equivocado, de onde colocar a questão da nossa felicidade. E aí ele fala o seguinte: definitivamente fica claro que ser feliz é uma questão de interiorização, uma investigação perseverante sobre a bagagem integral do espírito. E aí ele vai dizendo que, como nós fizemos igualmente na parábola do filho pródigo, em algum momento da nossa jornada evolutiva, do nosso caminhar como espíritos, nós saímos da casa do Pai. Pedimos aquilo que nos pertencia, o que achávamos que nos pertencia, e resolvemos empreender o nosso caminho por nossa conta, por conta própria. Então ele menciona, nessa primeira passagem, nesse primeiro capítulo, exatamente o filho pródigo. E é uma coisa assim interessante, porque ele fala que o fato de termos abandonado a casa do Pai, ficamos inseguros, porque perdemos aquele vínculo com aquele que é o nosso Pai, aquele que garante a nossa segurança. E para esconder essa insegurança, nós fomos criando atitudes, desenvolvendo atitudes muito assertivas na aparência para disfarçar a nossa insegurança. E aí foi surgindo, como ele coloca aqui, o maior inimigo de todos nós, o orgulho. E por conta dessa escolha que nós fizemos, estamos aqui nos enrolando de vez em quando com as nossas questões sem saber como solucioná-las, ou nos sentindo às vezes mais tristes ou menos potentes, menos fortes para encarar as questões da vida. E aí, como ele mencionou a parábola do filho pródigo, ele fez tais alusões em vários momentos desse capítulo a respeito do filho pródigo, nós então optamos por dar uma olhada nessa parábola para que a gente pudesse refletir a respeito do que Jesus nos falou. Mas aí, mais coincidência ou não, com a frase do Chico, a gente optou por olhar o que Jesus falou, mas também fazendo um gancho com a doutrina espírita, com questões do Evangelho e do Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender em maior profundidade, mais amplamente, o que Jesus quis nos dizer. Bom, então, deve ser conhecida de muitos de vocês a passagem, a gente vai ler ela toda, vocês tenham um pouquinho de paciência, porque é uma historinha, Então a gente não pode ir contando a história aos pedaços, a gente conta ela toda inteira e depois a gente vai pensando a respeito dela. Então ela está em Lucas, no capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então, é uma história belíssima, contada pelo nosso Mestre Jesus, e a gente, na medida que a gente vai lendo e vai refletindo, ela pode ter uma infinidade de significados. Mas hoje nós vamos nos ater a essa jornada que todos nós fazemos, sendo espíritas ou não, a nossa jornada evolutiva, o nosso caminhar sobre este planeta, sobre este mundo, com a vontade de sermos melhores, com a vontade de progredirmos e modificarmos algumas questões que nos atrapalham talvez há muito tempo. Então, no dizer de Humberto Roden, né, que faz uma análise de várias parábolas de Jesus, ele diz que esta é a mais importante, porque Jesus resume nela toda a trajetória da alma sobre a terra, desde que nós começamos a nos entender e a fazer as nossas escolhas na vida. Então, fala não só de uma vida, mas fala das muitas encarnações, das muitas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa jornada evolutiva. É a história de nós, da nossa alma e da nossa jornada. Então, quando o filho chega e pede ao pai: dá-me a parte que me cabe da tua fazenda, né? Logo no início. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, vamos imaginando mesmo essa situação. Como é que seria um pai oferecer ou dar aos seus dois filhos vivos, e o pai ainda vivo, a parte de uma coisa que eles só receberiam depois que ele estivesse morto. Porque geralmente herança a gente recebe depois da morte daquele que tem os bens a dividir. Nesse caso a história já começa diferente, porque o pai divide e dá em vida, mas só àquele que pede. Ele não deu ao outro irmão mais velho que morava com ele, porque ele não pediu. O mais novo pediu: me dá a parte que me cabe. Se nós formos avaliar ou analisar ou tentar refletir o que é esse pedido,
nós poderíamos dizer que é o pedido que todos nós fizemos e fazemos sempre quando encarnamos. As escolhas que nós fazemos. Me dá a minha parte da vida que me cabe. Porque ela me pertence e eu vou fazer dela o que eu bem entender. Quando o espírito, quando a alma, o espírito chega num estágio evolutivo de compreensão, como nós precisamos passar pelo processo de encarnar, desencarnar, e nós tomamos um corpo, uma vestimenta material para que nós possamos dar mais alguns passos na nossa evolução, como estamos iniciando esse processo de entendimento, nós nos confundimos com o nosso corpo e começamos a achar que ele é nosso, que a vida que ele proporciona é nossa, nos pertence e a gente pode fazer dela o que a gente quiser. Então, é um equívoco bastante comum entre nós, espíritos, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nos confundimos com o papel, com o estado em que nós estamos aqui na Terra. E a gente às vezes se esquece, ou às vezes, ou quase sempre nos esquecemos, que somos espíritos imortais e que transcendemos a esse corpo. O corpo fica e nós continuamos. Nós vamos caminhar além dele, além dessa experiência que nós estamos tendo aqui e agora. E ficamos, vamos dizer assim, no feijão com arroz da vida, vivendo mesmo como a música do Nelson, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo e a gente vai indo de acordo com o que vai virando conforme o vento, porque esquecidos da nossa essência, da nossa origem e do que estamos fazendo aqui. Então, lá no Livro dos Espíritos, a respeito exatamente dessa questão, nós temos a pergunta 262, meu livro está tudo marcadinho de papel aqui, que diz o seguinte: como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, o que os espíritos estão querendo nos dizer aqui? No início do nosso processo evolutivo, como estamos muito mais próximos dos animais que são guiados pelo instinto e com uma proteção mais ostensiva para que eles deem conta daquela sua existência, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso entendimento, porque vamos tendo as nossas experiências no mundo material, nós começamos a poder fazer escolhas, a escolher. E é justamente por causa dessas escolhas que nós nos atrapalhamos. Então, será que seria melhor não fazer escolhas? Só que os espíritos nos dizem que só pelo exercício do livre-arbítrio é que a gente evolui, é que a gente cresce, que a gente vai adquirindo conhecimento. Então, não tem como escapar dessa questão. A gente precisa encarnar, a gente precisa estar num corpo material para ter as experiências. E ter experiência significa fazer escolhas. E a gente vai fazendo escolhas segundo aquilo que a gente sente e o que a gente pensa. Existem espíritos que fazem escolhas usando mais a sua intuição. Esses acabam errando menos nas escolhas. Mas provavelmente esse não foi o nosso caso. Por ainda estarmos aqui, tentando entender esse processo, provavelmente fomos sendo guiados nas nossas escolhas
muito pelas nossas sensações e pelas nossas paixões. E aí a gente ficou exposto às consequências daquelas nossas escolhas, que é exatamente o que aconteceu com o filho pródigo na parábola. Ele escolheu: me dá a parte da vida que me cabe, e eu vou. E ele foi e gastou. Por que gastou? Porque achava, iludido, que a vida era aquilo. Gastar provavelmente se ele fosse um filho pródigo moderno, né? Ia viajar, comprar carro, DVD, sei lá o que queria comprar, iPod, né? Ir para os restaurantes mais caros, enfim, todos aqueles nossos sonhos de consumo. Quando a gente vê um prêmio grande da Mega Sena acumulado, né? A gente começa a pensar: o que eu faria com esse prêmio? Então, todas essas coisas que a gente imagina que a gente faria com esse prêmio deve ter sido o que o filho pródigo fez com a parte da herança que ele recebeu do pai, né? Aqueles gastos todos. Existem pessoas, né, de fato, que ganharam na Mega Sena, que acabaram sem um tostão no final de algum tempo porque não souberam o que fazer com aquela quantia. Provavelmente foi o que aconteceu com o filho pródigo também. Não soube o que fazer com aquela parte da herança que o pai deu a ele. Que é o que Jesus nos relata aqui na parábola, né? Onde está a parábola? Está tanto livro aqui. Tá. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver dissolutamente é não de acordo com a sua essência, com aquilo que era o melhor para ele. Dissolveu, né? Errou o alvo, errou o rumo das questões. Uma vez nós estávamos lendo um livro não espírita, onde o autor colocou uma definição muito interessante sobre pecado. E diz lá que na origem da palavra pecado, na sua origem latina, quer dizer errar o alvo. Que nem quando um arqueiro está apontando a sua flecha para o alvo e ele erra aquele objetivo. Isso é pecar. Isso é estar em pecado. Então nós estamos em pecado todas as vezes que nós nos enganarmos a respeito de quem nós somos. Que nós nos enganarmos a respeito da nossa paternidade, da nossa origem, de quem somos nós. Porque em essência, nós todos somos filhos de Deus. E todas as vezes que nós nos equivocamos a respeito desse conceito e achamos que somos um corpo que caminha sobre esta terra para usufruir só o que a vida está a nos oferecer, nós estamos em pecado. Nós estamos equivocados em relação a quem nós realmente somos. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele se equivocou. Ele se desvinculou daquele pai, saiu da casa do pai, achando que ele podia, né? Hoje em dia tem essa expressão, tá achando que pode, né? Ele começou a achar que ele tinha esse poder, que ele podia resolver e dar conta de todas as situações. E quando foi ver, não tinha mais nada, não tinha recebido absolutamente nada em retorno daquilo que ele tinha gasto ou tinha desperdiçado. E vendo-se numa situação muito difícil, porque estava ficando com fome, passou a ter necessidades, ele então, o que ele fez imediatamente? Não pensou em voltar para a casa do pai de pronto. Ele buscou se aliar a um outro companheiro de jornada que também estava num processo semelhante ao seu, de buscar fora aquilo que pudesse suprir a necessidade da alma. Então ele foi contratado por um outro homem para trabalhar apacentando porcos, e Jesus provavelmente colocou essa imagem na parábola, porque para aquele povo naquela época e até hoje, o porco é um animal dito imundo, né? O judeu não come carne de porco, não lida com os porcos, só eram cuidados pelos povos não judeus.
né? Então Jesus colocou isso para mostrar até que ponto, que ponto mais baixo nós podemos chegar na nossa jornada evolutiva quando nós brigamos com o nosso Pai, quando a gente se afasta dele. A gente passa a fazer coisas que são as mais indignas de um ser filho de Deus fazer, né? E ele passou a apacentar porcos. E, num dado momento lá, olhando para os porcos se alimentando e ficando felizes com a sua ração, a sua alimentação, e ele começou a olhar para a fome que ele sentia. Os porcos estão se alimentando, eu vou comer o que os porcos comem para ver se a minha fome passa. E ele comeu e aquela fome não passou. E por que aquela fome não passou? Exatamente porque a fome que todos nós temos, daquele vazio que às vezes acontece dentro da nossa alma, como nós estávamos falando no início, é fome da alma, não é fome do corpo. Então o alimento que vem para alimentar o corpo não alimenta o vazio que é da alma, não alimenta a fome que é da alma. Por isso que quando ele se alimentou, ele continuou sentindo fome. Então esse é um momento muito importante na nossa trajetória evolutiva. Existe um momento no nosso processo de encarnar, desencarnar, que nós vamos insistentemente procurar do lado de fora coisas que possam suprir esse vazio que mora aqui dentro. E nada consegue tapar esse buraco. Então eu tento comprar uma porção de coisas, eu fico feliz por 5, 10 minutos, 2 semanas, um tempo pequeno. Daqui a pouco volta de novo aquele vazio me incomodando aqui dentro. Aí eu tento fazer uma viagem. Passeio para lá, para cá, fico feliz durante algum tempo com a viagem, satisfeito, daqui a pouco volta o vazio de novo. É porque na realidade continuo eu como espírito buscando fora questões que possam suprir uma necessidade que é de dentro. É por isso que Eurípides coloca no seu capítulo a necessidade de nós construirmos o espiritismo de dentro. Porque nós também podemos transformar, mesmo a religião ou a ideia que nós abraçamos como sendo a mais importante da nossa vida, e podemos fazer o mesmo que o filho pródigo faz na história. Usar isso para suprir coisas externas e não a necessidade da nossa alma. Então é urgente, nas palavras de Eurípides, que nós busquemos dentro. Qual é a nossa necessidade interna dentro de nós? O que a nossa alma nos pede? Nós estávamos conversando com uma pessoa na semana passada e ela nos dizia que o espírito que normalmente a orienta fez uma proposta para ela que ela achou muito interessante, mas também muito complicada de realizar. Ele pediu a ela, e é um exercício que eu estou tentando fazer, é complicado a beça, se vocês quiserem experimentar, é interessante, mas é difícil. Ele pediu a ela que ela ficasse em frente ao espelho todo dia, olhasse para ela mesma, no fundo dos olhos dela mesma, e procurasse escutar, perceber, sentir o que a alma dela estava pedindo a ela. São os 5 minutos mais longos da história. É sabermos o que a nossa alma está a nos pedir nesse instante. O que é que nós precisamos fazer na nossa essência. O que precisa acontecer, o que precisamos fazer para que essa nossa necessidade de sermos felizes, de sermos melhores, possa realmente acontecer, possa se concretizar. Então, quem quiser, quem puder ou gostar de fazer esse tipo de experiência, tente. Não conseguir passar de 1 minuto. A gente olha para cabelo, ruga, o nariz que está torto, vai olhando para uma porção de outras coisas, menos lá no fundo do nosso olhar, para ver o que a nossa alma está a nos pedir. E é um exercício interessante de se fazer.
Então, quando o filho pródigo chega naquele momento, é um momento importante. Então, o que a parábola está nos dizendo? Que esse conflito, esse desconforto, essa coisa de procurar resposta, solução e não encontrar em lugar nenhum, é o momento mais importante para a nossa jornada evolutiva, por mais difícil que ele possa estar parecendo para nós naquele instante. Porque é naquele momento que nós temos a grande possibilidade de fazer uma escolha de qualidade, de usar o nosso livre-arbítrio de uma maneira consciente, de acordo com o que a nossa alma nos pede. Porque o que o filho pródigo fez naquele instante? Quando ele concluiu que ele estava com fome, que aquele alimento não saciava a sua fome, qual foi a associação que ele imediatamente fez? Na casa do meu pai, até aqueles que o servem, que são os seus servos, seus funcionários, são melhor alimentados. Então, como é que eu saí de um lugar assim para vir parar nessa situação? Foi exatamente a associação que ele fez naquele instante. E aí diz aqui o texto do Evangelho, que é uma frase que eu acho que é muito importante: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, esse verbo, que Jesus usa na parábola, levantar-me-ei, isso nos mostra que nós podemos chegar numa situação muito baixa em termos de expectativa e em termos de consciência de quem nós somos, mas podemos nos levantar e caminhar, fazer o caminho de volta, fazer esse caminho de volta para a nossa essência, para aquilo que nós somos. E provavelmente dessa maneira nós vamos recuperando aos poucos, com notícias assim breves, mas importantes, essa nossa, como se nós estivéssemos tomando posse de nós mesmos de volta, fazendo o caminho de volta para dentro de nós, para a nossa essência, e que não é nada mais diferente do que fazermos o caminho de volta para a casa do Pai. Porque algum dia nós de lá saímos achando que tínhamos todas as possibilidades, e hoje em dia estamos nesse caminho de volta, percebendo que ainda nos faltam uma série de questões resolvidas dentro de nós, para que possamos conviver na casa do Pai sem precisarmos nos afastar dela. Esse é o caminho de volta que todos nós estamos fazendo ou temos a vontade de fazer. Muitas vezes ficamos só na vontade, outras vezes já estamos fazendo alguns movimentos nessa direção, mas precisamos ter bastante consciência desse processo para que nós não nos percamos no meio do caminho, porque o caminho pode ter atalho, pode ter situações que nos distraiam nessa determinação de meta e de objetivo. E é interessante também no desenrolar da parábola, que quando o filho já vai voltando no caminho, para a casa do pai, pensa: eu vou falar isso para o meu pai, vou dizer que eu pequei, que eu errei de rumo, que eu me equivoquei no meu objetivo, e vou pedir para ele: não posso mais ser filho dele pelo que eu fiz, porque eu quis me afastar. Então, eu abdiquei da minha condição de filho. Mas que eu volte para lá pelo menos como alguém que trabalha lá. Um trabalhador, como qualquer um trabalhador, eu aceito, fico feliz de voltar para a casa do meu pai nessa condição. E é interessante a atitude do pai na parábola. O pai vê o filho de longe. Antes do filho chegar, se ajoelhar aos seus pés e fazer todo o pedido, o pai se adianta e encontra o filho ainda no caminho. E diz para ele, o filho faz todo o discurso, que eu pequei, eu quero ser um trabalhador na sua casa, etc, etc. O pai nem responde, não pergunta por que ele fez aquilo. Tá vendo, eu não falei para você que você não devia ter ido. Pai
geralmente nós pais fazemos isso com os filhos. Esse pai aqui é diferente, né? Não ficou cobrando, não disse que era assim, que eu não ia se dar bem, né? Não fez nenhum desses discursos que a gente está acostumado a fazer, simplesmente mandou, porque ele podia, que se organizasse uma festa para receber aquele filho que estava voltando para casa. Então, vamos dar a ele uma roupa digna de filho. Vamos dar a ele um anel. O anel é a aliança, né? Ele voltou, ele está se unindo ao Pai novamente. E vamos dar a ele as sandálias, as alparcas, para proteger esses pés. Quando nós estamos longe da casa do Pai, longe de nós, da nossa essência, os nossos pés ficam muito doídos com a caminhada que a gente faz, porque a gente está por conta própria. Quando estamos caminhando dentro daquilo que é uma união com o nosso Pai, com aquele que nos criou, os nossos pés estão protegidos contra as pedras, contra as dificuldades do caminho. Nós temos essas alparcas, nós temos essas sandálias protegendo a nossa caminhada. Por isso é que Jesus dizia que o jugo dele era leve. E o fardo era leve e o jugo era suave. Porque quando nós escolhemos esse caminho, não deixamos de caminhar, de passar pelas situações, mas tudo fica muito mais leve, muito mais suave, porque estamos sob essa proteção. Eu me lembro, quando eu era mais nova, minha tia tinha uma casa em Cabo Frio, a gente às vezes passava fim de semana lá, ou férias, e era naquela estrada antiga que passava por dentro de Niterói. E tinha lá uma firma, acho que ainda existe até hoje, que outro dia eu passando por lá eu vi. Eu sempre gostei muito daquela frase, é uma frase que está no Velho Testamento, que eles colocaram assim na frente da fábrica, dizendo o seguinte, tiraram, né, um versículo do Velho Testamento: confessa com tua boca que o Senhor é o teu Deus. Então, para nós que ainda somos almas muito orgulhosas, ainda achamos, né, que damos conta de muitas coisas, esse é um grande exercício, um exercício do orgulho. Eu estou dando um monte de exercícios, né? O primeiro é olhar no espelho, o outro é a gente fazer essa confissão, né? Confessa com tua boca que o Senhor Deus é o teu Senhor. Pode parecer uma coisa assim meio de, às vezes, de igreja evangélica, essas coisas assim, mas se a gente pensar em profundidade nesse conceito, quanto de orgulho vai sendo jogado fora quando a gente tem essa atitude. Confessar que Deus é o nosso Senhor é admitir que nós não podemos tudo. Existem tantas situações na nossa vida que Deus vai ter que interceder e prover as nossas necessidades, porque nós não sabemos prover. E é um gesto da criatura que se curva com humildade diante desse que é o nosso Pai maior. Então é um exercício também muito bom, muito interessante para nós, espíritos de filhos pródigos, que estamos com vontade de voltar para casa. Porque o Pai, quando Ele vai nos receber, Ele faz exatamente o que esse Pai fez na parábola. Ele não espera a gente chegar até lá para pedir desculpa. Ele se adianta. Quantas vezes na nossa vida situações são adiantadas para nós em termos de benefício, para que nós possamos nos sentir acolhidos pela providência divina. Nós não temos conta de quantas vezes isso acontece na nossa vida, até porque nem sabemos que aconteceu. Quando a gente percebe, a situação já está resolvida. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com os meus pais, quando eu era muito pequena também. Meu pai trabalhou na Petrobras, então ele trabalhava numa refinaria na Bahia na época, na década de 50, 60. Salvador era assim uma cidade muito menor do que ela é hoje, e a refinaria era 1 hora de Salvador.
transporte era muito precário, né? Só transporte da refinaria para Salvador. Teve um dia que a minha mãe acordou com uma dor de dente insuportável. E tomou remédio, tentou todas as coisas para resolver aquela dor de dente, que ela nunca tinha tido na vida. Nada resolveu. Então, o último recurso foi ligar para o meu pai na refinaria, pedir a ele que encontrasse um motorista, porque na época tinha, né? Que pudesse levá-la a Salvador para ela ir a um dentista, para ver aquela dor de dente que estava deixando ela completamente alucinada de dor. Meu pai procurou todos os motoristas, não encontrou nenhum. Todos estavam ocupados em serviço, etc. Então, depois de muito tentar, ele resolveu levar a minha mãe para Salvador para ver a dor de dente. Nesse trajeto para Salvador, o local onde meu pai estava trabalhando era uma parte que estava em teste para começar a operar. Por estar em teste, o equipamento estava falho, explodiu. As pessoas que estavam ali todas desencarnaram, menos o meu pai. Antes de chegar a Salvador, a dor de dente da minha mãe já tinha acabado. Ela chegou no dentista sem dor nenhuma. E o dentista disse que ela não tinha nada. Então, o pai se antecipa. Quando nós não estamos percebendo qual é o caminho que a gente precisa seguir, porque nós não estamos escutando a nossa alma. Não estamos percebendo o que o nosso interior está a nos pedir. O pai se adianta. E se adianta N vezes. Quantas forem necessárias para que nós não nos percamos de nós mesmos e não nos percamos da nossa essência. E aí, houve então a festa, todos felizes e contentes. O irmão mais velho, na parábola, ficou com inveja. Como é que um irmão que foi lá e gastou tudo, quando volta e não dá uma festa para ele? E eu que fiquei aqui não fiz nada de errado. Tudo que meu pai mandava eu fazia, cumpria todas as minhas obrigações à risca. Ele nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Então ficou muito zangado, não quis entrar na festa. O pai teve que ir lá fora para chamar ele, que ele não queria entrar. E tiveram essa conversa, até essa belíssima frase, né, do pai para ele, que para nós também é outro ensinamento. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quem é esse irmão mais velho? Quando nós somos esse irmão mais velho? Porque às vezes somos o irmão mais novo e vamos embora. Nos afastamos da casa do pai. Mas qual é a parte de nós que é esse irmão mais velho? Que fica na casa do pai, achando que está na casa do pai, mas que está só na casa do pai esperando os benefícios que o pai possa oferecer. É matemático, né? Eu faço para poder receber de volta. Se eu faço 2, eu quero receber 2. Então, é aquele nosso lado de comercializar com Deus. Olha, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu faço quentinho, eu preparo sopa, eu dou passe, eu faço palestra, né? Trabalho na reunião mediúnica, faço tudo direitinho. Então, o Senhor Pai, Deus, tem que me dar tudo aquilo que eu quero. E na realidade, se a gente for comparar, é a mesma atitude do filho mais novo. Eu quero a parte que me cabe. E é contrário ao que o pai coloca aqui. Tudo o que é meu é seu. Então, por que você está me pedindo uma coisa se tudo que está aqui é para ser compartilhado? Então, a atitude de Deus para conosco não tem nada a ver com essa nossa matemática. Eu fui a 3 reuniões mediúnicas, então eu já sou um espírito mais evoluído, né? A gente vai fazendo a nossa contabilidade do bem. E na contabilidade divina, as contas não são essas. Nós precisamos compartilhar dos bens que Deus está oferecendo para nós, que coloca à nossa disposição. É meu,
vem dele, eu divido com aquele que está do meu lado, eu me alegro com a alegria do meu irmão. Eu não gostava muito dele, não ia muito com a cara dele, mas se ele está alegre, eu fico alegre porque ele está alegre. Então é um coração muito mais amoroso, um coração muito mais disponível para compartilhar as questões. Então a gente vai saindo na nossa jornada evolutiva da questão do orgulho, da vaidade e do egoísmo, para a gente aprender a ser mais amoroso, mais generoso, mais fraterno, que é o que a doutrina espírita coloca para nós. Essa é a nossa meta, nós sermos espíritos que saibam dividir, compartilhar tudo, compartilhar a nossa alegria, conversar sobre a nossa tristeza, compartilhar a nossa metade de um pão que a gente tem, dá para dividir, se o outro também precisa, e assim a gente vai caminhando, mas sem fazer conta, né? A lei de amor exclui matemática, é uma lei, mas ela não entra nos nossos cálculos matemáticos que nós costumamos fazer. É um outro patamar, é um outro nível de contabilidade e de lei. É uma lei generosa. E para ela existir, nós precisamos estar abertos. Porque enquanto a gente se fecha, como o filho mais velho fez, só contando, foi um bezerro cevado, deu sandália, deu roupa, deu anel, estava tudo listado lá na contabilidade. Está fechado. Enquanto a gente está fechado, nada sai, mas também nada entra. Quando nós estamos abertos, disponíveis para as questões da vida e para compartilhar com o outro, o fato de estarmos abertos para oferecer, naturalmente, as coisas também acontecem para dentro, elas entram em nós, porque há uma troca. Se ficarmos fechados, nada acontece. Então, é mais uma atitude que precisamos desenvolver, aprender a abrir um sorriso, abrir a escuta, abrir o coração, abrir a nossa alma para o outro, a nossa casa, o nosso abraço. Todas essas coisas são importantes para que possamos trocar em realidade com aqueles que caminham ao nosso lado na vida, porque todos somos filhos desse Pai que está aqui colocado por Jesus tão belamente nessa parábola. Se fugirmos desse processo, estamos fazendo o que o filho pródigo fez no início da história, pedindo para se afastar. E na realidade nós espíritas estamos com uma necessidade muito grande de voltar para casa. Nesse mesmo livro que eu mencionei, o Mereça Ser Feliz, mais adiante, Irmã se coloca uma frase que também me chamou muita atenção, mais adiante lá no capítulo 26. Ela diz o seguinte: que adjetivo melhor definiria a nossa condição de espíritos perante o mundo? Nós, espíritas, né? Está falando de todo mundo, não. Virtuosos, trabalhadores, esclarecidos, caridosos? A qualidade comum que estimula os passos da grande maioria das criaturas que agasalham a convicção nos princípios espíritas é o arrependimento. Almas arrependidas, essa é a condição espiritual que fielmente nos define perante a vida. Ela definindo então aqui quem somos nós espíritas, esses que escolheram, optaram, usaram do seu livre-arbítrio para caminhar, pautando a sua existência, a sua vida, a sua encarnação, segundo os princípios da doutrina espírita. Somos almas arrependidas. Em um momento aqui do livro ela diz que nós somos espíritos que estamos cansados de sofrer. Sofremos há séculos, sempre misturados com questões de religião
mas sem resolver muito bem essa questão. Ainda fazemos da religião uma coisa para fora, que é a posição do irmão mais velho. Na contabilidade, eu fiz isso, então eu preciso ganhar isso. Eu caminhei dessa maneira, eu sei ler, eu sei falar bem, eu sei interpretar bem as escrituras, então eu ganho isso de benefício, de vantagem, para me destacar em relação às demais pessoas. Nós cansamos dessa história, estamos agora querendo fazer um caminho de volta diferente desse que nós já temos feito há alguns séculos, segundo as informações que o Espírito coloca aqui nesse livro. Então, precisamos fazer um caminho de volta diferente. Então, é exatamente esse o convite que a doutrina nos faz. Fazer diferente. E não deixa de ser em um ponto diferente do que Jesus propôs para nós. Se vós amardes aos que vos amam, que diferente fazeis? A gente precisa amar aquele que não nos ama, como Jesus colocou isso para nós. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Não dar a capa é o que a gente costuma fazer, o que todo mundo faz. Dar a túnica é fazer diferente. Existe aí falando de matemática novamente, mas é um cálculo interessante que o Roden coloca numa das suas reflexões. Ele diz o seguinte, a respeito dessa coisa de quando alguém te pedir a capa, dá também, quem te bater na face esquerda, dá também a direita, quem pedir a capa, dá também a túnica, se alguém te pede para caminhar 1000 passos, vai e caminha 2000. Ele pensando a respeito dessa lógica, ele diz o seguinte: existe o mal, uma situação não muito agradável, e a nossa reação normal é reagir na mesma moeda, no mesmo valor. Quando a gente já tem um desejo de sermos melhores, alguém nos faz um mal e a gente neutraliza aquilo, pelo menos não revida. E quando nós já estamos um pouquinho melhores, a gente oferece uma atitude melhor, uma atitude construtiva para aquele mal que foi feito para nós. E ele diz que é muito interessante esse raciocínio, quando existe um negativo, que é o mal, e um positivo, que é o bem, positivo com meu negativo dá 0. Então, o mundo e a vida não melhoraram só com essa atitude, para neutralizar o negativo. Para que realmente exista o bem concretamente na vida, é necessário que para uma ação negativa tenha pelo menos 2 positivos, porque o saldo final vai ser positivo. E esse saldo final, para ser positivo, nós precisamos aprender a fazer diferente. Então, diante das circunstâncias da vida, que nós estamos acostumados a reagir de determinada maneira, que não tem nos feito pessoas melhores, vamos buscar aprender a reagir de uma maneira diversa para termos algum resultado diferente, se é que nós desejamos sermos pessoas diferentes. E existe essa possibilidade, é isso que Jesus, que a doutrina espírita veio nos dizer. Essa possibilidade não está para nós amanhã, na próxima encarnação, algum dia. Ela existe real aqui e agora, hoje, nesse instante. Se eu quiser, com a minha vontade, com a minha determinação, eu posso transformar alguma coisa desagradável, difícil na minha vida, fazendo diferente. Os Espíritos nos dizem que entre o que me acontece e a minha reação, existe um intervalo de tempo que eu tenho o poder e o direito de usar para escolher como eu vou reagir. Eu não preciso reagir como eu sempre reajo, eu não preciso reagir como todo mundo acha que eu tenho que reagir. Eu posso e eu devo e eu preciso reagir conforme a minha essência, que é divina, me pede.
Isso é um direito que todos nós temos. E é isso que Jesus vem nos ensinar. É isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Eu posso reagir, eu posso agir na vida segundo a minha essência mais profunda, aquela alma que eu enxergo quando eu olho para mim no espelho e olho lá no fundo do meu olho. Eu posso agir, eu posso ser conforme aquela essência que lá está. Basta que eu queira. Como Jesus falava, tudo o que eu faço e muito mais vós podereis fazer desde que desejeis. Ou seja, precisamos entregar a nossa vontade, o nosso empenho tem que ser nesse sentido. Buscar essa essência, porque ela aqui está, ela não vai existir algum dia, ela já está aqui. E nós precisamos fazer esse contato cada vez mais a miúde para que isso vá se tornando uma coisa mais presente, mais constante na nossa vida. E só para nós assim encerrarmos, já deve estar todo mundo cansado aí de me ouvir, eu costumo lembrar sempre, às vezes eu comento é uma passagem da mitologia grega que eu acho que nós espíritas somos muito assim. Existe uma figura na mitologia grega chamado Quiron. Quiron, segundo a mitologia, era um centauro, daqueles que eram meio homem, meio cavalo, que numa briga lá, uma disputa, num conflito entre centauros, ele foi ferido mortalmente nesse combate. E ele tinha então essa ferida que não fechava, não cicatrizava nunca. E aí ele, preocupado com aquela ferida que não cicatrizava, que não fechava, ele começou a procurar a cura. Então ele foi a vários médicos, consultas inúmeras com quem entendia de cura, de ferida. Foi a várias pessoas que entendiam de ervas, de remédios, buscando a cura para sua ferida. Pesquisou, estudou, correu atrás para buscar a solução para sua questão. A ferida de Quiron não fechava, mas ele foi adquirindo tanta informação a respeito de como tratar de feridas, que muitas pessoas feridas vinham procurá-lo. Com o conhecimento que ele tinha, ele já ia podendo curar as feridas dos outros, de tanto que ele procurou a sua própria cura. Eu às vezes olho para nós espíritas e acho que nós somos muito assim. Nós temos a nossa dor, nós temos o nosso vazio existencial muitas vezes, nós temos as nossas feridas e estamos buscando, voltando para a casa do Pai, essa cura. E na medida que nós estamos buscando, encontramos resposta aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Novo Testamento, e vamos procurando, nós já podemos falar de como se curar, mesmo que a gente ainda não esteja curado. E isso é o primeiro passo que a gente pode estar dando para aquela coisa de aprender a sermos mais generosos uns com os outros. Compartilhar aquilo que já é bom para nós, muito embora ainda não seja 100% presente na nossa vida. Mas já podemos dividir, já podemos ajudar, estender a mão aqui, ouvir ali, calar em outros momentos, fazendo isso tudo fruto dessa nossa busca, desse nosso caminho de volta para a casa do Pai que nós estamos fazendo. E claro que para tudo isso, para todo esse processo, a gente só roga muito aos espíritos amigos que nos auxiliem, porque precisamos muito da ajuda deles, porque na realidade o que nós temos de nós mesmos para empreender esse caminho sozinho ainda é muito pouco. Precisamos muito da ajuda deles e contamos sempre, certamente, com essa ajuda. Que Jesus nos abençoe.